Olá, bom dia, bem-vindos ao Agronacional, um programa que te mostra esse universo encantador que é a vida no campo. E você vai ver daqui a pouco. A passagem de ano marca o início dos preparativos para a colheita. O período é extremamente crucial na hora do produtor realizar o controle e manejo de plantas daninhas, que podem resultar em perdas nas lavouras. A expressão Net Zero teve origem em 2013 em uma reunião na Escócia que contou com a presença de 30 ativistas ambientais. Tempo depois desse fato, a chamada Agenda Net Zero ganhou forma nas reuniões do G7, o grupo das 7 maiores potências do mundo. A rotina começa bem cedinho e vai até o final do dia. Na propriedade em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, há 10 anos foi implantado o sistema de hidroponia, que traz mais rendimento e é sustentável. Na cidade de Toledo, a implantação das lavouras de soja foi bem sucedida entre setembro e outubro. Mas do início de novembro até o momento, a falta de chuva já compromete a qualidade do grão. O Sindicato Rural do município estima uma redução de 30% na produtividade. O Sidney é a terceira geração de produtores de grãos em Capão Bonito, interior de São Paulo. Para administrar a fazenda, que atualmente cultiva soja, milho, trigo e feijão, ele divide o tempo entre as planilhas do computador e o acompanhamento da lavoura. Imprimir maior agilidade e segurança na logística do boi brasileiro. Esse é o objetivo do Boi, aplicativo disponibilizado pela JBS Transportadora, que coloca na mão do pecuarista uma frota de quase 1.000 veículos com uma equipe capacitada e pronta para o transporte boiadeiro. A criação de gado como ferramenta de revitalização e fortalecimento dos ecossistemas, com fixação adicional de nitrogênio no solo e alta produtividade. Qualidade, credibilidade e sustentabilidade. Esse é o tripé norteador da JRM Agropecuária. São 240 hectares, com pecuária leiteira a pasto, tecnologia de ponta, agricultura e área de preservação ambiental. Nossa equipe chegou na fazenda em Capão Bonito, interior de São Paulo, debaixo de chuva. Com excesso de umidade, fica difícil a lida com o gado, mas o gerente organiza o dia de trabalho da equipe. Olá, você está assistindo ao Agronacional e juntos vamos acompanhar belas histórias, dicas importantes e descobrir muitas novidades sobre o agronegócio. E para começar o programa de hoje, vamos ao interior de São Paulo, na cidade de Paraguaçu Paulista, para ver como é feito o controle de plantas daninhas na região. A rotação de culturas alternando cana-de-açúcar e soja, além de conservar e proteger o solo, ainda contribui para o controle de infestantes. Vamos ver? A passagem de ano marca o início dos preparativos para a colheita. O período é extremamente crucial na hora do produtor realizar o controle e manejo de plantas daninhas, que podem resultar em perdas nas lavouras. Em Paraguaçu Paulista, a 465 quilômetros da capital São Paulo, o presidente da Agroterenas, empresa que atua no setor de produção, destaca os bons resultados e a facilidade no manejo das plantas daninhas a partir da rotação da cana-de-açúcar com a oleaginosa. Nosso conceito das plantas daninhas é um conceito, para nós, muito tranquilo, porque você já vem trabalhando com a cana, as plantas daninhas na cana, né? Tipo braquiária, outras plantas mais diversas, colchão, etc, etc. E as plantas que têm alelopatia com a soja. Então a gente tem muita facilidade no manejo tradicional. Então, em termos de plantas daninhas, os nossos problemas e a competição com elas é muito tranquilo. E nesses 8 anos que a gente vem trabalhando com o sistema meiose, que vocês estão vendo aqui, né, a cana ao lado da soja, para nós não é nenhuma
pedra no sapato. O gerente de produção de grãos, Vitor Hugo, ressalta os benefícios do sistema meiose, que é a rotação de cana e soja, nos 10 mil hectares destinados ao plantio. Assim como a adubação realizada, que conta com mais de 80% de concentrados biológicos na nutrição do solo. Essas áreas de cana elas já vêm sendo planejadas, né? E nessa entrega que vem para a soja, a gente consegue fazer todo o manejo aí de adubação de cobertura e entregar novamente para a cana com a soja fixando nitrogênio, com os usos dos biológicos que a gente coloca no suco de plantio, nas aplicações via folha. Então a gente consegue ter uma produção de soja, ter uma receita com a soja e entregar a área, o solo muito mais vivo, muito mais ativo, muito mais equilibrado para o plantio de cana. Eu acho que essa é a sincronia de soja e cana. Acho que a produção de soja aqui não é o objetivo, nem o plantio de cana, mas sim essa sincronia entre essas duas áreas, né? Para o pesquisador da Universidade Estadual Paulista em Botucatu, Edivaldo Vellini, é preciso ter muita atenção, já que as plantas daninhas são idênticas às plantas cultivadas. Ele destaca 4 pontos fundamentais para realizar o controle das invasoras. Essa soja ela ajuda muito o produtor, porque ela é uma cultura muito vigorosa, então praticamente todas as práticas de controle se resumem ao primeiro terço do ciclo. Se eu tiver palha, a palha ajuda muito no controle. Palha é igual herbicida, ela tem que estar uniforme no campo, tem que ter quantidade correta. Não é só ter um cisquinho que resolve, você tem que ter ela bem manejada. Em termos de herbicidas, quando a gente pensa nas práticas de controle em si, o primeiro desafio é reconhecer ou saber qual é a planta que você tem no local, a planta daninha que você tem no local. Hoje é necessário saber a espécie e também é fundamental saber se eu tenho problemas de resistência ou não. Então, se eu tenho problemas de resistência, eu tenho que evitar aqueles produtos aos quais eu já tive o desenvolvimento, ou os quais a planta daninha já não vai mais sofrer o efeito, tá? Terceiro, aplicação no momento correto. Então, a gente precisa ter aplicação no momento correto. Uma preocupação enorme é com tecnologia de aplicação. Hoje, uma aplicação mal feita, ela pode levar a perdas aí de 10, 15% a menos de produto ativo para exercer o controle. Então, fazer uma aplicação correta, coadjuvante, volume correto, horário de aplicação correto, né? E por último, né, o que a gente sempre recomenda para os produtores, avaliem o controle. Então, avaliem o resultado do que você fez, até para que você possa novamente, no ano seguinte, repetir essa prática ou modificá-la. E, essencialmente, né, o controle de plantas daninhas para reduzir problemas com a resistência, ele precisa ter diversidade. Então, diversidade de produtos, mas também utilizar a capacidade de controle da cultura e da palha ao máximo. Usar os herbicidas corretos, aplicar com eficiência e avaliar como está o controle são alguns dos pontos importantes para ter sucesso no combate às plantas daninhas. Uma das maiores preocupações para a preservação das condições de vida no planeta atualmente é reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. E o setor agro tem um papel fundamental na mitigação desses gases. E uma das ações nesse sentido é o Plano Net Zero. Mas o que é Net Zero? Vamos conferir? A expressão Net Zero teve origem em 2013 em uma reunião na Escócia que contou com a presença de 30 ativistas ambientais. Tempo depois desse fato, a chamada Agenda Net Zero ganhou forma nas reuniões do G7, o grupo das 7 maiores potências do mundo. Mas como chegar a esse patamar? O primeiro passo é reduzir as emissões de carbono, passando a novos manejos, energias renováveis ou reaproveitamento de resíduos. É o que chamamos de descarbonização. Depois, é hora da compensação das emissões que ainda existem. Aqui entram as ações de sequestro de carbono e a geração de créditos. A matemática é simples e a agropecuária pode contribuir muito com isso porque técnicas como o sistema de plantio direto, a rotação de culturas, a integração lavoura-pecuária-floresta, a recuperação de pastagens degradadas e o tratamento de resíduos gerados nas propriedades rurais auxiliam e muito nesse processo. Mas além do campo, o que pode ser feito para ser net zero? Grandes empresas firmaram esse compromisso, pois além da melhora na percepção da marca para os clientes, há também o impacto dessas mudanças climáticas no planeta, que comprometem a continuidade de várias atividades e mercados.
Existem muitos desafios para implementar essa economia de baixo carbono e alcançar o título de carbono neutro. Um deles é chegar à neutralidade não somente na sua atividade principal, mas em toda a cadeia de produção da empresa. Existem 3 fontes de emissões. Primeiro, escopo 1, e são as emissões diretas do processo produtivo da empresa, sendo fruto dos recursos do próprio negócio. Dentro dessa classificação estão, por exemplo, os gases produzidos a partir da queima de combustíveis ou fontes de calor. Já no escopo 2, são as emissões indiretas, provenientes da energia elétrica adquirida para uso da própria companhia. Consumo de eletricidade, vapor, calor e refrigeração entram aqui. Emissões de escopo 3 são emissões ligadas às operações da companhia, como matéria-prima adquirida, viagens de negócios e o deslocamento dos colaboradores, descarte de resíduos, transporte e distribuição. A agropecuária brasileira tem um grande potencial na redução das emissões e aumento do sequestro de carbono no solo e nas plantas. A tecnologia pode ajudar a desatar esses nós e a acelerar o processo de adesão a uma economia de baixo carbono. O Brasil realmente é uma referência mundial, tanto na utilização de energias renováveis, como também numa agropecuária sustentável, contribuindo muito para a redução das emissões de gases de efeito estufa. E agora vamos até Mogi das Cruzes, no interior paulista, para ver como o sistema de hidroponia é capaz de trazer mais rendimento de forma sustentável na agricultura. A economia de água em relação ao método tradicional de plantio de hortaliças pode chegar a 90%. A rotina começa bem cedinho e vai até o final do dia. Na propriedade em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo, há 10 anos foi implantado o sistema de hidroponia, que traz mais rendimento e é sustentável. Uma solução com nutrientes para a planta é armazenada em caixa d'água e, através de tubos, alimenta a bancada. Essa ferramenta traz uma economia de água de 70% a 90% quando a gente compara com o método convencional de produção de hortaliças. E nesse circuito, a partir da caixa d'água, a água sobe, ela passa por esse perfil e ela volta por declividade. Com isso, a gente consegue, inclusive, economizar energia elétrica. E esse circuito ele fica em looping, mantido por bombas. E com isso, a gente tem uma economia total da água. Para se manter na atividade de agricultura familiar, que a Simone prefere chamar de agricultura de pequeno porte, os desafios são muitos. Alta no preço dos insumos, inflação que diminui o poder de compra do consumidor, mudanças climáticas. E se não bastasse tudo isso, a exigência de um tamanho padrão para as hortaliças que vão para a prateleira do supermercado dificulta ainda mais o escoamento da produção. Uma saída encontrada para amenizar esse prejuízo foi a criação do Façam Bem Incrível. O projeto já recuperou mais de 350 toneladas de alimentos, garantindo a renda de 100 produtores e ainda beneficiou, na outra ponta, mais de 300 mil famílias. Nós arrecadamos, organizamos essa logística e fazemos com que esse alimento chegue nas comunidades e favelas de São Paulo para o combate à fome e à desnutrição. Quando perguntado sobre o futuro, a produtora desabafa. Eu sou uma pessoa tão otimista, mas nesse momento tá difícil. Nesse momento tá difícil. E a minha dor não é só minha. São de inúmeros produtores rurais que também estão enfrentando as mesmas dificuldades. Mas ela vê esperança no cooperativismo para fortalecer a voz do setor. E dentro do cooperativismo, a gente também pode combater grandes desigualdades sociais. Aqui em Coatinga, por exemplo, nós formamos a nossa cooperativa e conseguimos dar a oportunidade de 4 mulheres assumirem os principais cargos de gestão da cooperativa. E desta forma, dá todo um apoio à mulher rural. Que trabalho importante que esses produtores de Mogi das Cruzes realizam. Combate à desigualdade social e ainda promovem ações que geram empregos e sustentabilidades para o setor.
A estiagem tem afetado a produção de soja no estado do Paraná, em municípios como Toledo, Palotina e Assis Chateaubriand. Vamos entender o que está acontecendo na região e como a seca está prejudicando os produtores da oleaginosa no sul do país. Vamos ver? Na cidade de Toledo, a implantação das lavouras de soja foi bem sucedida entre setembro e outubro. Mas do início de novembro até o momento, a falta de chuva já compromete a qualidade do grão. O Sindicato Rural do município estima uma redução de 30% na produtividade. Esse mais precoce já estava amarelado, está amarelando, começando a madurar, né? E daí, então, quando ele começa assim, a chuva mesmo não dá mais enchimento de grão. Aqui a gente tem base, faz quase 50 anos com produto de soja, né? Então a gente já tem uma noção, não precisa nem esperar a colheita para ver, né? Mas a gente vê que a perca foi grande, sim. Para este agrometeorologista, o estado ainda deve sofrer pelo menos até março as influências do Laninha. A boa notícia é que, na sequência, outro fenômeno entra em cena para repor a umidade no solo. Nós vamos passar por um período que nós chamamos de neutralidade climática, né? Mais ou menos no outono nós vamos passar por esse período neutro, que não é nenhum e nem outro, não é? E a partir aí de meados do inverno para frente, no segundo semestre, nós já teremos o retorno deste novo El Niño, né? Que é a boa notícia. De acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado do Paraná, ainda é cedo para concluir os impactos do clima nas lavouras, mas já há indicativos de que a estimativa inicial de 25,7 milhões de toneladas terá redução. O levantamento oficial só deve ter início a partir de fevereiro, no período da colheita. À medida que avançar a colheita, a gente vai ter um cenário mais claro do que vai vir de campo, né? Ainda nesse momento, o DERAL ainda mantém a produtividade acima aí de 20 milhões de toneladas. A ProSoja Paraná esteve em contato com lideranças rurais das cidades de Toledo, Palotina, Assis Chateaubriand, que informaram observar comprometimento na qualidade e na evolução das lavouras pela falta de chuva. A entidade confirmou relatos de redução de até 50% na produtividade e considera a situação crítica para o produtor, já que os investimentos para a implantação do ciclo 22-23 foram elevados. A safra mais cara da história, né? Foi esse plantio nosso agora, é uma situação muito preocupante essa, né? Que se investiu muito nesse plantio, uma tonelada de adubo que se pagava aí R$ 1.600 a tonelada, chegou a R$ 6.200 a tonelada. Os insumos, no geral, subiram. Nós podemos falar aí num aumento de custo aí na faixa dos 40%. Aí. É hora de dialogar, né? Com os credores, com os bancos, com o próprio governo. O adubo, nós nunca pagamos um preço tão elevado que ele foi pago para a última safra, né? A condição de troca foi elevadíssima, né? Então, por exemplo, apesar de as perdas serem menores que o ano passado, a margem de lucro está diminuindo violentamente, né? O clima daqui para frente é fundamental, por causa que se houver mais um contratempo de clima aí, as perdas deverão agravar significativamente. Fica a nossa torcida para que o clima melhore e não afete tanto a safra da soja no Paraná. E agora vamos acompanhar uma história de sucessão familiar e também os desafios da produção de grãos em uma fazenda no interior de São Paulo. Com investimentos em tecnologia e na humanização da mão de obra, os produtores têm conseguido superar as crises e obter bons resultados. Vamos conferir. O Sidney é a terceira geração de produtores de grãos em Capão Bonito, interior de São Paulo. Para administrar a fazenda que atualmente cultiva soja, milho, trigo e feijão, ele divide o tempo entre as planilhas do computador e o acompanhamento da lavoura. Depois de fazer muita conta com a oscilação dos preços dos insumos, a estratégia tem sido comprar os produtos aos poucos, acompanhando os valores de mercado. A gente está exatamente nesse ponto de tomar decisão, uma dúvida, será que os preços vão voltar a subir ou será que eles vão ceder? Enfim, a gente está justamente nesse momento de decisão.
Outra situação bem atípica nesta safra é em relação à comercialização antecipada, que é uma prática bem comum nas propriedades e que neste ciclo está atrasada. Nessa época do ano, normalmente a propriedade já teria comercializado cerca de 50% da produção. Por enquanto, foi apenas 20%. O produtor está na expectativa do preço da saca de soja subir para então fechar negócios. A expectativa, eu sou otimista. E eu tenho a expectativa de que, de repente, os preços possam melhorar 10%, 15%, que eu acho que não seria nada difícil devido a todo o cenário que a gente está vendo. Quando o assunto é investimento, o que ficou mais caro foi o valor das terras para expansão de área. Essa tem sido, assim, uma grande dificuldade que nós temos em termos de expansão. Então, nós temos que lançar mão do uso de tecnologias, seja irrigação, seja nutrição de plantas, a melhoria genética para a gente obter as melhores produtividades, as melhores rentabilidades na área que nós temos, devido a essa dificuldade da gente ter uma expansão de área. A mão de obra especializada e humanizada ganha um olhar especial do gestor. Hoje eu vejo muito importante essa capacitação na área de humanização. Então, através de um agribusiness coaching, que eu denomino, a gente vem trazendo esse conceito dentro da propriedade e isso, claro que reverte em resultados, a gente tem um melhor engajamento, a gente tem um melhor rendimento da nossa equipe. Enquanto Sidney adquire experiência de campo e escritório, o filho e os sobrinhos se preparam para assumir os negócios no futuro. Com a sucessão familiar bem encaminhada, o produtor sente que está cumprindo sua missão. E a nossa missão de vida faz muito mais sentido quando nós temos sucessores. E não só quando nós temos sucessores, mas quando nós preparamos esses sucessores, Então a gente tem essa grande preocupação. Hoje nós temos aí uma consultoria para nos assessorar, para nos ajudar nesse processo sucessório, para que a gente faça isso com bastante tranquilidade, com segurança, tanto para a empresa quanto para eles. Então, é um ponto bastante importante, não só a questão de ter, mas sim de preparar os sucessores. Muito importante essa preocupação do Sidney com a preparação dos sucessores na fazenda. As novas gerações têm que seguir tocando essa locomotiva que move o Brasil e ajuda a alimentar o mundo. E agora você vai conhecer uma iniciativa que tem o objetivo de facilitar a logística no transporte de bois pelo Brasil. O Boi é um aplicativo que permite que o pecuarista faça a movimentação do seu rebanho de uma forma fácil, rápida e ágil e garantindo o bem-estar animal. Vamos ver! Imprimir maior agilidade e segurança na logística do boi brasileiro. Esse é o objetivo do Boi, aplicativo disponibilizado pela JBS Transportadora, que coloca na mão do pecuarista uma frota de quase 1.000 veículos com uma equipe capacitada e pronta para o transporte boiadeiro. A gente veio, na verdade, para trazer excelência no transporte, Hoje, o cenário do mercado de bovinos, qualquer detalhe faz toda a diferença, Então, o Boi, na verdade, é o serviço de transporte de qualidade que o pecuarista pode ter toda a etapa do transporte, desde o manejo até a chegada na fazenda, monitorada, Então, o pecuarista ele consegue enxergar todo o cenário, toda a movimentação dele, dos animais dele, no transporte do começo ao final. Essa é a vantagem principal hoje de você monitorar o processo. Para isso, vocês têm treinamento, capacitação, a escolha de profissionais aptos, com as características que vocês desejam para esse tipo de cargo. Tem todo um trabalho por trás disso, Todos os motoristas nossos, eles são treinados no bem-estar animal a cada 3 meses, Então, o pecuarista que contrata o boi, ele tem a certeza que ele vai ter um profissional treinado e de forma reciclada, Então, a gente não deixa... a tecnologia, ela vai avançando, toda a parte de treinamento de bem-estar animal, ela vai avançando e a gente vai reciclando todo o time nosso de motoristas, além de a gente movimentar toda a questão de equipamentos também, Em alguns momentos do ano, é a seca que atrapalha. Em outros, as águas, as chuvas, os atoleiros.
estar com o time calibrado e o planejamento em dia é fundamental para enfrentar essas adversidades. O que fortalece o transporte e a logística na pecuária brasileira é a comunicação. O pecuarista que ele tem uma precipitação um pouco maior na região, as informações deles em relação ao planejamento do transporte é de extrema importância. Por quê? Para a gente poder nos planejar e organizar todo o transporte para tentar eliminar o risco ou diminuir. Se a gente não vai conseguir eliminar, a gente consiga pelo menos diminuir o risco. Atoleiros, risco de ponte, né? Pecuarista que tem uma ponte na fazenda, dá uma olhada umas 2, 3 horas antes se a ponte está tudo ok, porque a carreta é pesada, vai passar uma carreta de 2 andares lá quando ele contratar. É uma garantia a mais, né? O boi só termina o processo dele quando ele chega na fazenda de destino ou na unidade frigorífica, né? A particularização desse atendimento também é importante. Você vai transportar bezerro é uma situação, você vai transportar garrote é outra, você vai transportar boi gordo é outra, se você vai transportar gado magro é outra, e o mercado circula quanto mais, né, principalmente nas regiões de maior percentual de confinamentos. O confinamento vem crescendo a passo largo no Brasil, ou seja, vocês têm uma particularização desse atendimento também, né, Danilo? Perfeito, Marquinhos. Hoje a JBS Confinamentos, por exemplo, é uma unidade, uma divisão do nosso grupo que tem muitos confinamentos no país. A gente é a principal transportadora dentro do cenário nacional, né? Então, nós planejamos todo o cenário junto com o produtor, que vai colocar o boi no boitel. Ele faz o agendamento lá no confinamento, a gente entra em contato com ele, planeja a data, planeja a hora, deixa tudo organizado para ter uma experiência perfeita com a utilização do boi. Você tem noção de quantos bois vocês já transportaram nesses quantos anos já de trabalho? Nós vamos pro 4º ano, a gente já deve estar chegando a umas 3.800.000 cabeças aí transportadas nesses anos. Não é só treinamento, não é só capacitação, é também tecnologia. Principalmente quando a gente fala no pensamento do bem-estar deste bovino que está sendo transportado. É o patrimônio do produtor. O produtor passa 24 meses cuidando, zelando, cuidou da gestação, recriou, terminou bem e aí vai entregar para vocês transportarem. Então isso é muito sério. Tecnologia é um ponto muito presente no trabalho de vocês também, nesse sentido, né? Sem dúvida, Marquinhos. Todos os caminhões nossos todos têm telemetria, né? A gente monitora praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Então, o pecuarista que nos contrata, ele tem a certeza que a gente vai estar com o olho em cima do caminhão, garantindo uma experiência perfeita para o animal dele, né? Então, todo o cenário nosso hoje, além da telemetria, ele está voltado para a alavancagem, né? Quanto mais a gente consegue transportar bois, para o pecuarista fica mais barato. Então, hoje a gente já teve um investimento tanto em carreta de 3 eixos de 2 andares. Tivemos agora recentemente um investimento em rodotrens, né? O mercado está pedindo isso para poder viabilizar o mercado para o próprio produtor, né? Qualquer margem, qualquer custo hoje para o produtor fica todo o cenário na mão do negócio. Então a gente conseguiu fazer um investimento agora com essa transporte de volumetria para poder trazer para o produtor um menor custo e um bom desempenho no transporte e na logística do boi dele. Recentemente tratou no Giro do Boi de nebulizadores, né? Aclimatando melhor. Pensa nesse calorão aqui do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, do Goiás, 38 graus na sombra. Poder minimizar isso para o bovino é muito bom também, né? Esse projeto é fantástico, né? A gente desenvolveu uma carreta com nebulizador, né? A gente quebra as partículas da água em nanopartículas para poder possibilitar um conforto melhor de temperatura para o animal e faz com que caia a temperatura de 8 a 12 graus dependendo do terreno, né? Esse sistema é um sistema que a gente ainda está aprimorando, mas é fantástico. A gente já percebeu muita melhora tanto no rendimento de carcaça quanto no bem-estar do próprio animal quando ele chega no destino final. Que iniciativa interessante e muito útil para os produtores de gado, que podem transportar os animais com eficiência, segurança e os cuidados necessários. Agora nós vamos até o Mato Grosso do Sul para conhecer uma fazenda centenária que se destaca pela pecuária regenerativa e agricultura biológica. A pecuária regenerativa busca o aproveitamento dos resíduos das atividades da propriedade e a agricultura biológica alia produtos à base de fungos e bactérias, além de plantas que possam auxiliar no controle de pragas e doenças pela fazenda.
A criação de gado como ferramenta de revitalização e fortalecimento dos ecossistemas, com fixação adicional de nitrogênio no solo e alta produtividade. É um degrau acima na escalada da redução da pegada de carbono da pecuária brasileira e que vem ganhando espaço em projetos cada vez mais tecnificados e sustentáveis. É o caso do que vem sendo implantado na Fazenda Campanário, em Mato Grosso do Sul. Bom, a pecuária regenerativa que a gente está buscando agora é aproveitar as sobras que a gente tem, né? Aproveitar os resíduos que saem do confinamento, não só do confinamento aqui vendo a fazenda como um todo o resíduo que a gente possa transformar isso em adubação, em orgânico, para a gente preservar esse meio ambiente e tudo mais. A gente tenta transformar isso aí, trazendo para a nossa cultura de soja, né? Então a gente faz essa adubação, não pensando só em soja, mas pensando também no boi, né? Porque a gente faz essa transformação, inocula o solo, né? Essa inoculação é feita com biológicos, produtos biológicos, né? Que para a gente não agredir, né? O solo. E aí a gente tenta implantar culturas onde a gente possa colocar animais, colocar o boi em cima, numa cultura, numa condição de inverno, principalmente, que a gente tem, né, onde falta um pouco de comida para os animais. Então a gente consegue implantar um mix de culturas aí para a gente colocar os bois ali e trabalhar associado essa agricultura e pecuária junto, né, para a gente fazer esse casamento das duas partes para poder ter um melhor resultado no final, né? Tanto para o boi quanto para a agricultura em si, que no caso nosso é a soja, né? Então a gente consegue trabalhar as duas culturas junto, né? O manejo com o gado e a soja também, depois no final. Legal. Há quanto tempo vocês já estão fazendo assim? E o que vocês já têm observado de vantagens, de positivo e de negativo nesse processo? Olha, nessa parte de controle biológico, nós estamos há 4 anos aí, aprendendo aí, a cada ano, né? Ano que passa a gente vem aprendendo um pouquinho mais. Esse detalhe de mix de coberturas é o primeiro ano que a gente está fazendo, né? Então nós estamos começando agora, medindo agora o que a gente pode fazer, o que podemos melhorar para o próximo ano, né? É o primeiro ano que a gente está mexendo com mix para colocar o animal em cima, né? Com braquiária a gente já vinha trabalhando antes, né? Trabalhava com braquiária, temos também o plantio de milho consorciado com braquiária, que após tem a opção de colocar também o gado dentro antes do próximo plantio, antes da próxima cultura, né? Então faz 4 anos que a gente mexe com o controle biológico. A gente fala controle biológico, o que exatamente é isso? A gente tem aplicações dentro da fazenda que a gente tenta sair da mão do químico para fazer o controle de doenças e pragas nas culturas de soja, cana e até mesmo na pecuária, né, nos pastos. Então esse controle biológico é produto feito na própria fazenda. A gente tem um on-farm que a gente multiplica fungos e bactérias na fazenda e faz essa aplicação em cima das culturas. Esse é o controle biológico que a gente tem para sair da mão dos químicos um pouco. Como é que foi o ganho na parte de agricultura, na parte de pecuária que vocês observaram? Então, vantagem. As vantagens. Bom, vantagem, qual que é a melhor vantagem? É ter um produto mais sustentável. Não conseguimos medir muito ainda quanto que está dando de custo para a gente, né? Não é mais caro, mas não vou dizer que é um dos mais baratos. Temos uma redução aí de 5 a 10% aí, falando em soja, né? Nos custos por hectare. Mas qual que é o foco inicial nosso que a gente está buscando? É aprender a mexer, aprender a dominar essa técnica e fazer acontecer primeiro, né? Para depois a gente tentar baixar bastante esses nossos custos aí. Eu acho que primeiro a gente aprende, depois a gente vai aperfeiçoa e aí a gente tem um custo menor aí. O controle biológico consiste em um blend de plantas que busca combinar as culturas com aptidão ao consórcio, que são complementares umas às outras, com boa resposta nutricional. E, ao mesmo tempo, a utilização de espécies que possam funcionar como repelentes, espantando micro-organismos e insetos nocivos ao manejo, tanto da pecuária quanto da lavoura.
é buscar alternativas, né, de espécies mais adaptadas para o frio rigoroso que a gente tem aí durante o inverno, né? Frio e seca, né? Então algumas espécies acabam sobressaindo e a gente precisa dessas espécies aí para a gente ter uma produção de forragem aí pro gado. Então a gente tem um ajuste, né, na quantidade de material que vai de cada um desses mix para ficar uma quantidade ideal de cada espécie, para a gente não ter uma espécie sobressaindo sobre a outra, né, ter competição entre elas. A ideia é trazer justamente um equilíbrio, né, entre as espécies aí para a gente ter o máximo de benefício possível. Quais são essas espécies e como é que vocês manejam ela ao longo do ciclo de vocês? As espécies, ele vai depender muito do momento que a gente está colocando, mas ele fica em trigo morisco, ervilhaca peluda, capim-sudão, braquiária, são diversos materiais que a gente tem colocado a campo. Esse aí é o que eu me recordo agora, mas existe vários outros que a gente tem trabalhado aí dentro da propriedade. O que isso traz de benefício para o solo, por exemplo? Cada espécie ela tem o exudato radicular que beneficia um grupo de micro-organismos específico. Então, cada material dessa que a gente está colocando dentro dos mix, ele vai favorecer uma espécie benéfica para o ambiente que a gente está com essas espécies aí. Por exemplo, tem espécies que favorecem micro-organismo que faz solubilização de fósforo, outras espécies, micro-organismo que faz a fixação biológica de nitrogênio, diminuindo o aporte de nitrogênio nessas lavouras aí. Como é que entra o boi nesse processo? Ele tem palatabilidade para tudo isso? Como é que ele entra nesse... Não, o boi ele tem seletividade. Ele busca aquelas espécies que ele tem maior palatabilidade. Então, essas espécies são as espécies que ele vai dar preferência. As demais, vou dar um exemplo agora do nabo forrageiro. O nabo forrageiro é um exemplo que o gado não consegue se alimentar dessa espécie. Mas o benefício dessa espécie está em polinização, a gente vê uma quantidade maior aí de abelhas nesse ambiente, uma quantidade maior de joaninhas, né? Então são inimigos naturais que acabam controlando as principais pragas que a gente tem hoje dentro da lavoura. Como a gente está falando de mix, depende muito do inverno que a gente vai ter, da chuva que a gente vai ter no inverno. Então, como é o primeiro ano da gente ainda, nós estamos ainda trabalhando nessa lotação para poder ter uma melhor performance, tanto para a pecuária, né, para o animal engordar, quanto para a agricultura, para depois sobrar essa palha, essa matéria orgânica para a gente usar depois. Mais um exemplo de sustentabilidade da Fazenda Campanário, que é realmente uma referência na agropecuária brasileira. E como diria Dorival Caymmi, você já foi à Bahia? Então vamos! Na zona rural, em Iguaí, no Vale do Gongoje, você vai conhecer uma fazenda que tem foco na qualidade e sustentabilidade. A JRM Agropecuária é uma empresa tradicional e familiar que venceu o prêmio Planeta Campo de Pecuária Sustentável. Vamos conferir! Qualidade, credibilidade e sustentabilidade. Esse é o tripé norteador da JRM Agropecuária. São 240 hectares, com pecuária leiteira a pasto, tecnologia de ponta, agricultura e área de preservação ambiental. Nas proximidades do município de Iguaí, no Vale do Gongoje, encravado entre as regiões da Mata Atlântica, Planalto de Vitória da Conquista e Bacia do Colonião, que está localizada a propriedade. Um projeto tocado pelo filho e planejado pelo pai, o seu José Reis. Eu sempre tive um pé no campo, né? Meus pais nasceram no campo, são a desenvolvimento do mundo rural. E meus avós, né? Então nós temos uma origem, né, no campo. Motivado pela paixão pelo campo, o produtor comprou a fazenda em 2016,
mas foi apenas em 2018 que o primeiro lote de novilhas prenhas foi implementado. Atualmente, são 210 animais em lactação, com produção mensal de 100 litros de leite. O projeto conta com animais mestiços adquiridos e adaptados à própria região. A meta é ousada, alcançar 5.000 litros de leite por dia com vacas da raça Girolando. E daí em diante, começamos o nosso ciclo. Então, assim que a vaca pare, ela vem para a ordenha e a bezerra é levada para o bezerreiro, onde é feito todos os cuidados e protocolos nela. Ela fica ali por volta de 90 dias, quando vai para a fazenda de recria, onde ela volta para a fazenda, já uma novilha prenha, no terço final dela de lactação. Ela fica no gado seco e 30 dias antes da sua aparição, ela entra no pré-parto, onde a gente fornece um concentrado específico para essa categoria. E 10 dias antes de parir, ela vem aqui para a maternidade, onde a gente facilita, né, a nossa visualização, se for necessário intervir no parto. Um dos destaques da propriedade está na reutilização dos dejetos produzidos na produção leiteira. A fazenda possui um sistema de tratamento que separa o material sólido do líquido. Assim, são produzidos compostos usados na adubação e na fertirrigação. Todo o esterco, né, que essa vaca produz é destinado a um tanque, e nesse tanque ocorre a separação do material sólido e do material líquido. O material sólido é destinado para a lavoura de cana e capiaçu, distribuído manualmente. Já o dejeto líquido é feito via fertirrigação nos piquetes de Mombaça. Na propriedade, a gente observa que eles estão bastante preocupados com essa parte ambiental, né? A gente observa aqui que eles têm uma reserva legal, preservada. Eles também estão preocupados com toda a gestão de pessoas e dos animais também. Produzir leite com excelência é a vocação do seu José Reis e do seu filho. Movidos pela paixão e sempre em busca de fazer o melhor, produtores como eles merecem todo o reconhecimento. A gente nunca buscou ser reconhecido com o prêmio ou com uma visita. A gente faz por consciência de fazer o melhor. Mas, de certo modo, isso nos deu um plus de energia para dar sequência ao nosso projeto, né? E a gente também é muito apaixonado pela questão que está hoje muito em voga, a sustentabilidade, mas não é porque está na moda, nós somos apaixonados porque a gente gosta da terra e a gente entende que a terra é para nós e para as gerações futuras, não é só para nós. Então a gente tem que deixar a terra preparada e em condições de produzir hoje, agora e sempre, né? No futuro. Seguindo exatamente a lei de Lavoisier, na natureza, né? Nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Muito legal ver a consciência ambiental dos nossos produtores rurais espalhados por todo o Brasil. Parabéns ao seu José e toda a família pelo merecido prêmio. E agora vamos até Capão Bonito, no interior de São Paulo, para ver como é feita a gestão em outra fazenda de pecuária premiada. Nossa equipe chegou na fazenda em Capão Bonito, interior de São Paulo, debaixo de chuva. Com excesso de umidade, fica difícil a lida com o gado, mas o gerente organiza o dia de trabalho da equipe. Dia de chuva, o que a gente busca fazer? Organizar as coisas que estão nos barracões. Vamos organizar maquinário, aí é dia de revisão. Então a gente aproveita o dia em lugar coberto, né, para não também expor nossos colaboradores. Então a gente não é um dia perdido, fazenda nunca para. A propriedade é uma das referências na criação nacional da raça Canchim. Os prêmios já lotaram as prateleiras e mostram um reconhecimento do trabalho. A clientela busca por touros e matrizes que reproduzam nos filhos o chamado boi padrão China, que é destinado para o abate com menos de 30 meses e peso de 19 arrobas. Para isso, foi preciso investir em várias ferramentas. Uma delas é a seleção genética, com um olhar atento para as características reprodutivas. Um índice maior de prenhez, né, trabalhando aí acima dos 90% da vacada prenha, e um desmame forçado, um desmame um pouco mais pesado, né, estabelecendo metas para esse rebanho. Então, as fêmeas desmamando acima de 240, os machos acima de 260.
Além da genética, é feito um ultrassom detalhado que mede o tamanho dos cortes e a gordura da carne. É onde a gente vai medir o tamanho do bife do contrafilé, para a gente saber o tamanho do bife e a cobertura de gordura que ele tem em cima desse bife, além da cobertura em cima da picanha. Então são ferramentas que a gente usa. E o marmoreio. O marmoreio vai dar ali a maciez da carne, tá? Então você vai saber que é um bife macio. E a parte de gordura é muito interessante porque vai ser para o mercado de exportação, vai ser o que vai conferir uma proteção na carne na hora do resfriamento. Então, quanto maior a camada de gordura, melhor vai ser essa conservação. Os lotes passam por teste para medir a eficiência alimentar. O objetivo é selecionar aqueles animais que comam menos e convertam mais peso em menor tempo. Isso vai dar uma grande liquidez para a pessoa que vai fazer a finalização desses animais. Então, ele vai gastar muito menos para converter mais carne. Então, acho que essa é uma ferramenta muito interessante que a gente está utilizando agora, identificando nossos touros que têm essa propensão de comer pouco e engordar bastante. Com a utilização dessas técnicas de aprimoramento genético e eficiência alimentar, o resultado foi a diminuição do tempo necessário para os animais chegarem ao ponto de reprodução. Aqui na fazenda, esse período, nos últimos 5 anos, passou da faixa de 24 a 36 meses para 20 a 30 meses. E o boi, hoje, ele está num preço, num patamar até, digamos assim, suportável. Ele precisava ser um pouquinho melhor, mas ainda, se você fizer uma gestão boa e colocar seus recursos no lugar certo, na hora certa, você consegue ter uma boa liquidez. Depois de 26 anos na lida e contribuindo para o melhoramento genético da carne, o Sandro resume o legado como gerente da fazenda. O grande segredo disso daí é a dedicação e o amor pelo que faz. Entendeu? Quando você tem o amor pelo que faz e a dedicação, o sucesso vem, né? Porque a dedicação é fundamental. Tudo que você consegue acompanhar e consegue medir, você consegue melhorar. Com sol ou com chuva, o dia a dia na fazenda nunca para. E é graças à dedicação e ao amor dos produtores rurais que o alimento chega nas nossas casas. Esse foi o Agro Nacional, o programa que traz o mundo do campo para a sua tela. Eu te espero aqui na próxima semana com mais notícias sobre o setor agro. Mas você também pode assistir ao nosso programa no TV Brasil Play e seguir as redes sociais da TV Brasil. Até semana que vem. Tchau!